Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Fundamentos de Física 2, a parte de resolução de alguns exercícios, né, sobre o tema ainda de termodinâmica. Tá? E nessa questão que vocês viram no slide anterior, ela é uma questão e simula um tipo de experimento, onde um fluido desconhecido tem a sua temperatura reduzida ao longo do tempo. Né? Então é uma substância, a princípio, não identificada, né? E a questão nos deu um gráfico de temperatura em função do tempo. E à medida que o tempo passa, calor é retirado dessa amostra. Tá? Então, essa amostra está perdendo energia na forma de calor continuamente. Né? E esse experimento vai monitorando a temperatura. Necessariamente a temperatura vai diminuindo. Tá? Então, o que nós temos em termos de resultado experimental disso é um gráfico desse tipo. Aqui tem uma tendência de queda, aqui forma um patamar e aqui depois uma outra tendência de queda. Tá? Se vocês acompanharem aí o gráfico, né, estudarem esses eixos, é possível vocês observarem aí que todos esses pontos aqui foram dados. Né? Se você observar aí com calma, você vai ver que aqui vale 300. Tá? Isso aqui está em Kelvin, vou colocar aqui. E isso aqui está em minutos. Temperatura e tempo. Tá? 300. Esse ponto aqui equivale a 270. Em termos de tempo, esse pontinho aqui vale 40 minutos. Daqui até aqui. Do zero até aqui 70. E aqui o finalzinho, pessoal, 90. Tudo isso em minutos. Tá? Bom, um outro ponto que nós conhecemos também é a temperatura nesse ponto aqui. A temperatura nesse ponto é exatamente 250 Kelvin. Essa é a situação que foi passada. Tá? Então o resultado experimental é esse. A temperatura da substância vai diminuindo, estou retirando o calor continuamente. Né? É interessante que a questão nos diz que calor é retirado dessa amostra a uma taxa constante. Então isso vai ser crucial para a gente resolver essa questão. Tá? Então é tirada sempre a mesma quantidade em joules de energia por intervalo de tempo. É isso que quer dizer potência constante. Tá? Uma taxa constante. Bom, então a temperatura vai diminuindo e forma um platô aqui, né? Forma uma região constante. Isso aqui a gente já conhece. Né? Durante esse processo aqui em que a temperatura não varia, é um processo que está ocorrendo aqui uma mudança de fase. Né? Então isso aqui era um líquido, foi diminuindo a temperatura, aqui começa a solidificação desse material. Essa solidificação ocorre aqui no minuto 40 e vai até o minuto 70, portanto tem aqui 30 minutos em que esse processo leva para converter toda a substância na sua forma líquida para a sua forma sólida. Tá? Então a partir desse momento aqui a gente só tem sólido, né? Mas durante todo esse processo, a energia está sendo retirada na forma térmica, né, a uma potência constante. Então a temperatura volta a reduzir novamente, né, e no minuto 90 essa temperatura é 250 Kelvin. Tá? Bom, o que foi dado na questão foi a massa da substância. Portanto, a massa da substância é 0,4 kg. Né? Foi fornecido também o calor específico da substância na sua forma líquida. Né? Então, quando a substância está na forma líquida, o calor específico vale 3.000 joule por quilograma Kelvin. Isso foi dado. Então, na letra a pergunta é a seguinte: determine qual é o calor de fusão dessa substância. Tá? Ou seja, durante esse processo aqui, ó, vai ocorrer um processo de solidificação. Essa substância na sua forma líquida vai ficar na sua forma sólida, né? E é possível determinar aqui qual seria o calor de solidificação. Nós vimos durante a discussão da disciplina teórica, né, que o calor de solidificação é o mesmo de fusão. Entretanto, a gente utiliza sinais diferentes para dar conta de o sistema absorver ou perder calor, né, para se transformar num estado de agregação no outro. Né? Então isso significa que se eu estou retirando o calor, a gente usa um número negativo, e se eu estou adicionando calor no sistema, essa quantidade de calor é positiva. Né? Então só muda basicamente o sinal aí nas quantidades de calor, mas o valor mesmo de LF ou LS, né, seria o mesmo. Bom,
Esse tipo de informação eu sei que eu vou conhecer nesse trecho aqui, tá? Onde aqui eu tenho uma quantidade de calor latente, porque toda quantidade de calor que é retirada no sistema durante esse intervalo de tempo de 30 minutos, tá? É uma forma de energia que está sendo perdida para o ambiente externo, né? E como consequência disso, o sistema está mudando o seu estado de agregação de líquido para um estado um pouco mais agrupado, né? Que é um estado sólido, tá? Então, para esse estado sólido requer menos energia e, portanto, essa energia está sendo perdida. Esse processo que está acontecendo aqui, tá? Então, identificando que aqui é a minha região onde essa quantidade de calor é perdida pelo meu sistema, é uma quantidade de calor latente, eu poderia escrever aqui que essa quantidade de calor latente equivale à massa da substância vezes o latente, que eu vou usar o LF aqui de fusão mesmo, tá? Embora o processo seja a solidificação. Maravilha. Bom, então o que a questão está querendo é o valor desse LF. Eu tenho a massa da substância, eu não tenho essa quantidade de calor que foi fornecida aqui, tá? Não tenho ainda. Porque se a gente pensar, aquele conceito de potência constante ou a energia está sendo retirada a uma taxa constante, que eu falei que é crucial para resolver essa questão, entra aqui agora. Veja, durante todo esse processo, a taxa com que a quantidade de calor é retirada dessa substância é a mesma, é constante, tá? E a quantidade de calor que é adicionada ou retirada do sistema, a quantidade de energia, né, que é adicionada ou retirada do sistema no intervalo de tempo, esse é o conceito de taxa de energia ou potência, né, um conceito que vocês estão acostumados desde de Física 1, né? Então, potência a gente define como energia sobre um intervalo de tempo. Energia em joule, tempo segundo, joule por segundo, watts, né, unidade de potência. Tá? Agora, a potência é uma equação de taxa, né? Uma grandeza física que na realidade é uma razão entre energia, seja lá qual for essa forma de energia, por unidade de tempo. No nosso caso aqui, essa energia é energia na forma térmica, né? Então aqui é uma quantidade de calor que é adicionada ou retirada no intervalo de tempo. Mais especificamente aqui, que é retirada do sistema no intervalo de tempo. Tá? Bom, o que foi falado dessa questão é que a potência é a mesma durante todo o processo, ou seja, durante esse trecho aqui, que é o meu trecho de interesse, a quantidade de energia, eu posso chamar de calor latente, sobre o intervalo de tempo, vai me dar também a potência, que é a mesma potência durante esse trecho, tá? Então, naturalmente, eu posso escrever isso aqui como massa, LF que eu não tenho, dividido pelo intervalo de temperatura, e esse intervalo de temperatura é exatamente esses 30 minutos que estão aqui embaixo, tá? Bom, a questão me pede LF, né? Eu tenho massa, eu tenho um intervalo de tempo, tá? Eu não tenho a potência, tá? Mas como foi falado, a potência é a mesma em qualquer trecho. Nesse trecho aqui não envolve mudança de fase, mas eu tenho todas as informações para eu calcular a potência aqui, tá? Então isso significa, eu vou até escrever de uma outra cor, tá? Isso significa que naquele trecho ali, a potência ela pode ser escrita como o calor sensível dividido pelo intervalo de tempo. Essa quantidade de calor sensível é a massa da substância vezes o calor sensível na sua forma líquida vezes o intervalo de temperatura. E esse intervalo de temperatura que eu tenho, né? 300 menos 270, tem aqui 30 Kelvin, tá? 30 kelvins ou graus Celsius, né? Variação de temperatura em Celsius e Kelvin é a mesma coisa. E o intervalo de tempo, 40 minutos, que eu vou passar aqui para o Sistema Internacional. Mas enfim, vamos deixar aqui, ó, em função do tempo. Tem todas essas variáveis, eu consigo achar a potência. Massa é 0,4. O calor específico, 3.000. Tudo no Sistema Internacional. Variação de temperatura, 30. Intervalo de tempo, 40 minutos, mas para passar para segundos eu multiplico por 60, tá? Então, realizando essa operação, eu vou descobrir que a potência, ou seja, a quantidade de energia que foi retirada por segundo durante esse trecho aqui, ó, pode ser obtida por esse valorzinho aqui de 15 joules a cada segundo, ou seja, 15 watts, tá? Então eu determinei o valor dessa potência nesse trecho aqui, tá? Só que a potência é a mesma para todos os trechos. Isso significa que nesse trecho aqui a potência é a mesma. Então eu posso substituir esse valor exatamente aqui como o mesmo valor de P, e eu consigo extrair aqui quem é o meu LF, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Beleza? Bom, deixa eu escrever aqui embaixo. Portanto, pessoal, eu posso escrever LF como
o valor da potência vezes o intervalo de tempo durante a mudança de fase, tá? Dividido pela massa. Então isso aqui pode ser escrito como potência 15, o intervalo de tempo durante a mudança de fase 30, mas eu vou passar para segundos, então 30 vezes 60, tudo isso dividido pela massa, que é 0,4. Portanto, esse calor de fusão aí, se você for realizar essa operação, você vai encontrar 67,5 kJ. Tá, pessoal? Então, essa é a minha constante de fusão, tá, dessa substância. Uma substância aí, a princípio desconhecida, o enunciado não falou. É dessa forma que a gente resolve a letra A. Bom, já a letra B dessa questão, pessoal, ela te pergunta qual seria o valor do calor específico, não na fase líquida, mas na fase sólida, tá? E o raciocínio dessa questão é que é a mesma, né? É o mesmo raciocínio, aliás, né? Com uma vantagem que eu já conheço, a potência, né? Então isso fica mais simples. A potência aqui durante esse intervalo é igual a potência aqui, que é igual a potência aqui, a potência constante durante todo esse experimento. Isso significa que se eu escrever uma relação de potência para esse último trecho aqui, né, ele envolve calor sensível sobre o intervalo de tempo. Esse calor sensível pode ser escrito como massa da substância, o calor específico na sua fase sólida, tá? Porque a partir desse ponto aqui já é sólido, e o intervalo de temperatura. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, tá? Só não confundir, pessoal, intervalo de tempo com temperatura, tá? Aqui o Tzinho de tempo é minúsculo e o de temperatura é maiúsculo. Então, tomar um cuidado aí para não embananar, tá? E eu quero descobrir aqui quem é CS. Portanto, CS eu posso escrever como potência vezes o intervalo de tempo aí em questão, né? Massa e o intervalo de temperatura. Então, dessa forma, a potência eu conheço. 15 joules por segundo, né? O intervalo de tempo está aqui de 70 a 90, 20 minutos. 20 minutos vezes 60 para eu passar para segundos. E trabalhar no sistema internacional, massa 0,4 kg, intervalo de temperatura 250 até 270, ou seja, 20. Com isso, se você realizar essa operação aí, você vai encontrar um calor específico de 2,25 kJ por quilograma Kelvin. Tá, pessoal? Então, com isso a gente resolve a letra B. Letra A aqui a gente achou o calor de fusão, que é o mesmo valor de solidificação. A única diferença é que quando é fusão ou quando é solidificação, essas quantidades de calor ela assumem um valor positivo ou negativo, né? Lembrando que quando o sistema precisa de energia quando você precisa adicionar energia a um sistema para ele mudar de fase, essa quantidade é positiva. E quando você precisa retirar energia do sistema para ele mudar de fase, essa quantidade de calor é negativa, tá? Então é isso na letra A, e na letra B a gente determinou o calor específico aí da questão. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, pessoal, essa é uma questão também de calorimetria, né? Um método das misturas utilizando dois materiais, no caso gelo aqui e água, né? Gelo e água são misturados dentro de um recipiente. Esse recipiente é um isolante térmico, né? Ele serve para garantir que tanto o gelo quanto a água não trocam calor com o meio externo. E esse material que é feito, esse recipiente, não participa da troca de calor, portanto a gente garante que esse sistema é isolado, seja água e gelo misturados dentro do recipiente, está no sistema ali isolado. Tá? Isso significa que as transferências de calor entre os corpos envolvidos serão só água e gelo. Essa é uma garantia. Tá? Bom, basicamente a questão que vocês viram no slide anterior mostra uma massa de 100 gramas de gelo. Foi dada uma massa aqui, ó, massa de gelo 100 gramas. 2 cubinhos de gelo de 50 gramas. Tá? A massa de água na mistura, 200 gramas. Em termos de temperatura, a temperatura inicial do gelo foi menos 15 graus Celsius e a temperatura inicial da água foi 25 graus Celsius. Bom, na letra A, ele nos pede o seguinte: qual é a temperatura de equilíbrio do sistema? Tá? Então é um tipo de problema aí que eu tenho
gelo, água, eu tenho massa e temperatura de cada um deles. Naturalmente também eu tenho os calores específicos de cada um desses materiais. Bom, calor específico do gelo, se vocês recorrerem aí a uma tabela, vocês vão encontrar 2220 joule quilograma Kelvin. Tá? Da mesma forma, o calor específico da água, vocês vão encontrar 4187 joule quilograma Kelvin, né? Então a gente tem inclusive os calores específicos aí. Mais o que eu vou precisar? Bom, no mais aqui a gente vai trazendo constantes, né, ao longo da solução aqui desse problema. Mas é um tipo de problema que você a princípio não sabe a solução. Né? Então você mistura gelo em água, tem ali as quantidades, tem as temperaturas, mas você não sabe dizer imediatamente o que vai acontecer com esse sistema no seu estágio final, quando a temperatura chegar no equilíbrio. Né? Mas eu consigo elaborar aí 3 hipóteses. Né? A primeira hipótese é a seguinte. A primeira hipótese é de que todo o gelo derrete. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que o gelo derrete parcialmente. E uma terceira hipótese é que a água congela. Ou seja, são os 3 resultados possíveis, né? Estou misturando gelo com água, então uma possibilidade é que todo o gelo derreta e no final eu tenho só água líquida a qualquer temperatura, a 0 graus Celsius ou temperatura acima, né? Na segunda parte, o gelo derrete, mas parcialmente, isso significa que na situação final eu vou ter uma certa quantidade de gelo, mas eu também vou ter uma certa quantidade de água, então necessariamente a 0 graus Celsius. E aqui na hipótese número 3, né, a água congela. Né? Será que essa quantidade de gelo a essa temperatura é suficiente para congelar toda essa água que foi adicionada e no final eu teria somente gelo, que pode ser a 0 graus Celsius ou uma temperatura menor do que isso? Então essas são as três hipóteses aí possíveis, né? E a ideia dessa questão é a gente tentar provar essas hipóteses, testar essas hipóteses, né? O que a gente sabe é que a situação física real vai ser uma só. Então, a partir do momento que você consegue provar uma das hipóteses, as outras estão naturalmente descartadas, tá? Bom, então a gente começa testando aqui essa hipótese número 1. Será que todo gelo derrete? Né? Então, para verificar isso, pessoal, vamos pensar o seguinte. Eu tenho gelo e tenho água. Se o gelo derrete, significa que ele vai absorver calor. Esse calor tem que vir de outro corpo. Né? No caso, como eu estou misturando gelo e água, significa que o gelo vai retirar calor da água. A água vai estar perdendo calor para o gelo. Né? Então, nada mais justo da gente tentar quantificar qual é a quantidade de calor que o gelo deve receber para que ele congele completamente. Tá? Então, essa é a nossa primeira análise aí. Veja, para que o gelo congele completamente, vou colocar aqui como hipótese 1. Estou testando essa hipótese 1. Né? Para que ele congele completamente, eu tenho aqui um calor sensível do gelo, onde eu vou escrever massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura. Eu vou sair de menos 15 para 0 graus Celsius, ou seja, no final 0 graus Celsius menos 15. Tá? Então, substituindo aqui, ó, quem é a minha massa de gelo, né, 0,1 kg, e o calor específico do gelo, que está aqui também no Sistema Internacional, atentem para o Sistema Internacional, vocês vão observar que esse valor aí, pessoal, equivale a mais, um valor positivo, né, só vou enfatizar isso aqui, 3.330 joules, tá? Isso significa que para o gelo sair de menos 15 graus e chegar até zero, essa quantidade de 100 gramas, né, ele precisa absorver uma quantidade de calor de 3.330 joules, tá? Agora, a minha premissa, a minha hipótese número 1 é que todo o gelo derreta. Isso significa que não basta levar o gelo a 0 graus Celsius, né? Eu vou ter que também ter aqui adicionar uma quantidade de calor latente do gelo, né? Isso significa que toda essa massa de gelo ela vai ser fundida. Então, portanto, massa de gelo vezes o latente de fusão, tá? Se vocês recorrerem aí a uma tabela, vocês vão ver que o latente de fusão do gelo tem o valor de 333 vezes 10 a 3. Isso aqui é joules por cada quilograma. Tá? Então tem esses valores, né? É só substituir
massa 0,1 vezes isso aqui, eu vou encontrar o valor também positivo de 33.300 joules. Bom, primeira pergunta é por que esse calor latente aqui é positivo? Porque a gente sabe que a gente tem que fornecer calor para o gelo, né? Então o gelo precisa receber uma quantidade de calor para mudar o seu estado de agregação de sólido para o líquido, né? Então nesse sentido essa quantidade de calor é negativa. Se fosse o processo inverso, seria negativa. Bom, mas o que a gente observa aqui dessas duas operações que nós fizemos, né? Que para eu derreter completamente o gelo, eu preciso de uma quantidade de calor que equivale a 36.630 joules, né? Então, para o gelo derreter completamente, eu tenho que fornecer essa quantidade de calor. Como só tem misturado ali gelo e água, essa quantidade de calor vem em detrimento da perda de uma quantidade de calor da água, né? Então, essa quantidade de energia que deve vir da água, né? Então, essa é a nossa próxima análise. Tá? Se o gelo todo derrete, significa que no final eu tenho água, né? Então, se no final eu tenho que ter água, né? E ao mesmo tempo a água que já existe é a fonte de calor para o gelo, o que eu vou fazer aqui é ver a quantidade de calor que a água consegue fornecer para o gelo. E mesmo assim continuar sendo água, porque no final a gente só tem água, tá? Ou seja, a água tem que sair de 25 graus e ir para 0 graus Celsius, né? Então, em cima dessa análise, eu vou ver a quantidade de energia que a água consegue perder para o gelo e ver se é suficiente para derretê-lo por completo, tá? Então, ainda no contexto aqui da primeira hipótese, tá? Eu vou ver essa quantidade aqui de calor sensível da água. Isso aqui vai ser a nossa massa de água, calor específico da água e variação de temperatura. Eu vou trazer ela a 0, menos a temperatura inicial da água, que é 25 graus Celsius. Tá? Então, substituindo massa de água, calor específico da água e a temperatura inicial, todos esses dados estão aqui, a gente consegue, lembrando que aqui tem um menos, tá? A gente obtém esse valor aqui de menos 20.935 joules. Ou seja, o menos veio desse sinal aqui, mas isso está significando para a gente que a água deve perder energia, né? No processo de resfriamento, a água perde energia e energia perdida aqui tem um sinal negativo. Tá? Da mesma forma aqui que para derreter o gelo precisa ganhar uma energia de 36.630 joules. Então esse resultado mostra para a gente que essa premissa número 1, ela é inconsistente do ponto de vista físico, uma vez que para todo gelo derreter, ele precisa receber uma energia de 36.630, né? Só que a água de 25 graus até 0, ela só pode fornecer 20.935 joules de calor, tá? Então, com isso, pessoal, a gente já descarta essa hipótese número 1, né? Porque ela ela não é razoável, né, do ponto de vista físico. E a gente fica com duas outras possibilidades, tá? Ou o gelo derrete parcialmente, né? Ou a água toda congela. É uma outra possibilidade também que pode ser testada, tá? Se vocês observarem aqui, você já poderia ser induzido a pensar na seguinte situação física, né? Veja, a água fornece no máximo 20.935 joules. Isso é suficiente para trazer o gelo a 0 graus Celsius, porque eu preciso só de 3.300, tá? E certamente uma certa quantidade de água, não a massa toda, porque requer uma energia muito grande, mas uma certa quantidade de gelo foi derretida, tá? Então, olhando essa questão aqui, eu já diria que a hipótese 2 é muito provável que seja verdadeira. Entretanto, a gente pode testar, inclusive, essa última hipótese aqui, que é a hipótese 3, tá? Bom, vamos seguir a sequência que é mais interessante. Hipótese 2. Nessa hipótese 2, o gelo derrete parcialmente, né? Então, nesse sentido, se o gelo derrete parcialmente, eu posso testar isso. De que forma? Eu vou ter que o somatório dessas quantidades de calor, isso tem que ser igual a 0. Então, nesse caso do gelo derreter parcialmente, eu tenho quais calores envolvidos? Um calor sensível do gelo, para eu trazer o gelo de menos 15 a 0 graus Celsius, tá? Mais um calor latente do gelo, porque parte do gelo vai derreter, mais uma quantidade de calor sensível associada à variação de temperatura da água, né? E isso é igual a 0. Lembrando que para essa hipótese aqui ser verdade, necessariamente a temperatura aqui é 0 graus Celsius, porque a pressão atmosférica é onde coexiste ali o gelo e água,
tá? Bom, então abrindo esse termo aqui, essa quantidade de calor sensível para o gelo, eu vou escrever massa de gelo, calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, eu sei qual é a temperatura final, menos a temperatura inicial do gelo, que é menos 15, menos com menos vai dar mais, mas enfim, vou escrever dessa forma. Mas, aqui tem algo interessante, quantidade de calor latente associada ao derretimento parcial do gelo. Se o derretimento é parcial, significa que não é toda a massa de gelo que está sendo derretida. Nós vimos isso aqui, não tem como. Tá? Mas eu vou criar uma nova variável aqui que é massa de gelo derretida, MGD. Não sei qual é, inclusive eu vou resolver para ela. Tá? Vezes o valor do latente de fusão. E o latente de fusão tem esse valorzinho aqui. Bom, o último termo é a quantidade de calor sensível associado à variação de temperatura da água, né? Então aqui eu tenho massa da água, calor específico da água e a variação de temperatura durante esse resfriamento, né? A água sai de 25 e vai para zero, portanto temperatura final zero, menos 25. E aí, só para seguir um padrão, eu vou colocar aqui a temperatura inicial da água também, tá? E a gente sabe que por conservação de energia, tudo isso aí tem que ser igual a zero. Em termos das variáveis conhecidas aqui, eu conheço todas as variáveis, menos essa aqui. Tá? Ou seja, eu não sei qual é a massa de gelo derretida, tá? E na minha premissa eu só estou falando que o gelo derrete parcialmente, não estou dizendo qual é a quantidade, tá? Mas de toda essa expressão aqui, a minha única variável é a massa de gelo derretida. Então, eu posso resolver essa expressão justamente para essa variável, MGD, e calcular qual seria a massa de gelo que é parcialmente derretida e ver se isso tem consistência física, né? Se isso tem sentido físico com a quantidade de gelo que eu tenho inicialmente, tá? Então é isso que nós faremos. Essa variável MGD, ela pode ser escrita como isso aqui que está negativo eu vou passar para o outro lado, né? Então eu tenho MG, CG, TIG, tá? Isso aqui também é um número negativo, eu vou passar para o outro lado. Então MA, CA, TIA, tudo isso dividido pelo latente de fusão. Vocês vão encontrar aqui, pessoal, um valor aproximadamente 0,053 kg. Portanto, essa massa de gelo derretida no MGL, né, MGD, essa massa de gelo derretida é aproximadamente 53 gramas. Tá? Então isso significa, pessoal, para a gente que essa terceira hipótese aqui é extremamente razoável do ponto de vista físico, tá? Porque se essa quantidade de calor aqui não é suficiente para derreter todo o gelo, você já fica na cabeça que ele vai derreter parcialmente. Então, uma hipótese muito razoável, né, baseado nessas contas que estão aqui. Tá? Então, testando exatamente essa situação em que eu considero que parte do gelo derrete, eu conseguiria calcular aqui qual é a massa de gelo que derrete. E a massa de gelo que derrete são 53 gramas, o que está muito razoável do ponto de vista físico. Eu tenho 100 gramas, tá? Então, nesse tipo de situação, eu considerei a temperatura de equilíbrio zero, achei a massa de gelo derretida, e eu estou vendo aqui que 47 gramas continua gelo e 53 gramas derretem e viram água, mas no final eu tenho um sistema em equilíbrio a 0 graus Celsius, tá? Bom, a partir do momento que uma dessas hipóteses é válida, todas as outras hipóteses que vocês formularem, elas são hipóteses que não têm consistência física e de fato não vão acontecer, tá? Como essa última aqui, e aí fica de um exercício para vocês aí tentarem provar por que a água toda não congela, tá? De que forma você vai chegar num raciocínio errado aqui, tá? Bom, aqui só para dar uma antecipada para vocês, vocês podem usar aqui o mesmo raciocínio. Imagine que eu vou misturar gelo e água, o mesmo raciocínio dessa primeira parte aqui, né? Gelo e água. Nessa hipótese, eu estou considerando que nesse contato, toda a água vai congelar. Então, eu posso calcular a quantidade de energia que eu devo retirar da água para que toda essa água congele, tá? Se você faz isso, pessoal, vocês vão encontrar uma quantidade de energia. Vamos começar a desenvolver aqui, que eu acho que eu tenho um certo espaço, né? Então, uma quantidade de calor sensível aqui da água. Massa de água, calor específico da água, variação de temperatura dela. De menos 25 eu vou levá-la para 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura final.
menos 25, de 25 para 0, né? Menos a temperatura aqui inicial da água, que é 25, né? A temperatura inicial da água. Tá? Se eu calcular isso aqui vai dar um número negativo, e o valor, pessoal, vai ser isso aqui, ó, menos 20.935 joules. Exatamente esse mesmo valor, que aqui eu também fiz uma análise levando a água da temperatura inicial para 0, né? Então tá aí. Tá? Só que nessa minha premissa, a água, ela congela. Se ela congela, tem também uma quantidade de calor aqui latente associada à água, né? E é nessa minha hipótese, toda a água congela. Então, massa de água vezes o valor desse latente de fusão, tá? Entretanto, esse processo agora é a água saindo do estado líquido e indo para o estado sólido. Isso só vai acontecer se eu retirar calor da água, né? E se eu vou estar retirando o calor da água, nessa equação aqui de calor latente, eu coloco um sinalzinho de menos, indicando que essa quantidade de calor é negativa, porque eu vou tirar energia para mudar essa fase. Tá? Então, se vocês colocarem massa de água e aqui o LF, né? Se vocês realizarem esse produto aí, vocês vão encontrar um valor de menos 66.600 joules. Portanto, essa quantidade de calor aqui, ó, total, é a soma das duas, né? E naturalmente você vai encontrar um valor aí de 87.535 joules. Isso significa, pessoal, que nessa hipótese 3, para que ela seja verdadeira, a gente tem que conseguir retirar uma quantidade de calor da água, né? E o valor é exatamente 87.535 joules. Mas eu estou misturando somente dois corpos, água e gelo. Para eu retirar calor da água, a razão de retirar calor da água é o contato com o gelo. Tá? Só que se vocês perceberem é o seguinte, se eu retirar toda essa quantidade de calor aqui da água, naturalmente essa quantidade de calor vai ser absorvida pelo gelo. Tá? E se o gelo absorve essa quantidade de energia, de 87.535, naturalmente ela já seria suficiente para derreter todo o gelo. Tá? Então, baseado nessa ideia, eu não consigo dar sustentação à hipótese de que a água congela e no final eu só tenho gelo. Porque para a água congelar completamente, eu preciso retirar dela uma quantidade de energia muito grande. E que se for passada, se for absorvida pelo gelo, vai ser suficiente para fundir completamente o gelo. Né? Então não tem sentido físico aqui essa última hipótese, e isso só corrobora a nossa hipótese 2 como solução aí do problema. Né? Então, pessoal, é um tipo de problema aí que você não tem resposta de imediato, mas você tem que testar algumas hipóteses. A partir do momento que você achou uma hipótese verdadeira, as outras não precisam nem ser testadas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí, e até a próxima questão. Bom, pessoal, estou retornando nessa questão porque ela tem um item B, né, que a gente não pode esquecer. Então, eu mantive aqui a solução do item anterior, só apaguei essa última parte onde a gente desconsiderou aqui, né, conseguiu provar que essa hipótese 3 não é razoável do ponto de vista físico, tirei para a gente tentar resolver o item B aqui. O item B, ele pede na realidade a mesma coisa, qual a temperatura final de equilíbrio desse sistema, tá? Modificando a quantidade de gelo. Vamos supor que agora eu não tenho 100 gramas, eu tenho só 50 gramas. Nós vimos que ao trazer a água de 25 graus para 0 graus Celsius, eu tenho que retirar uma quantidade de energia de 20.935 joules. E essa energia era suficiente para derreter uma quantidade de gelo, uma massa de gelo de 53 gramas. Nós vimos isso no item A. Né? Então, essa quantidade de energia que eu retiro da água é suficiente para derreter 53 gramas de gelo. Tá? Se agora eu tenho 50 gramas de gelo só, essa energia que eu retiro da água, ela vai ser suficiente para derreter todos os 50 gramas de gelo, né? E no final eu vou ter o sistema completo, todo o sistema composto por água, né? Que vai ser suficiente para eu derreter todo o gelo, né? E ainda vai sobrar um pouquinho de energia suficiente para eu aquecer um pouquinho essa água no final. Tá? Então, baseado no resultado que nós obtivemos no item A, tá? A gente já tem uma ideia do que vai acontecer no item B se a massa do gelo agora for reduzida para 50 gramas. Né? O que ele está te pedindo aqui, qual é a temperatura de equilíbrio. Tá? Então, recapitulando, tá? A energia que eu consigo extrair da água de forma que a água continue sendo água, esteja na fase líquida, 20.935. Com essa quantidade toda de energia, eu consigo aqui fundir ou derreter 53 gramas de gelo.
Como agora eu tenho só 50, significa que isso aqui é energia suficiente não só para derreter o gelo, mas sobra uma certa quantidade de energia que vai ser utilizada para elevar a temperatura desse líquido final, né? Então, nesse item B, baseado no resultado de A, nós sabemos que essa situação aqui eu vou ter somente líquido, né? E naturalmente uma temperatura final aí de equilíbrio maior do que a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Bom, então eu posso escrever, né, essa conservação de energia da seguinte maneira, que eu vou usar o somatório da quantidade de calor igual a zero, né? Então aqui eu vou estar envolvendo o calor sensível do gelo mais o calor latente do gelo, porque ele vai ter que descongelar, tá? Mais o calor sensível do gelo derretido, tá? Daqui a pouco eu explico isso aqui melhor, mais uma quantidade de calor sensível relativa à água que já existia no sistema. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então surgem esses 4 termos aqui de calor se o sistema todo está na fase líquida no final. Tá? Então esse primeiro termo, vamos abri-lo. Isso aqui vai ser massa do gelo, calor específico do gelo. Eu vou trazer o gelo de menos 15 a 0 graus Celsius. Então a temperatura final dessa massa de gelo aqui, nesse primeiro termo, né, é 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial do gelo. Esse é o primeiro termo. Então, o que eu tenho aqui? O gelo a 0 graus Celsius, mas ainda é gelo. Mas todo ele vai derreter, nós concluímos isso. Então, vai ter um calor latente aqui. Se todo ele vai derreter, então a massa de gelo derretida, aqui que era uma variável nova, aqui não vai ser uma variável nova, vai ser a própria massa de gelo, né, já que toda ela derreteu, vezes o latente de fusão. Isso é um valor positivo porque o gelo precisa receber energia para mudar essa fase. Tá? Então agora, ao invés de gelo, eu tenho só água. Tá? A massa que antes era de gelo, toda essa massa de gelo foi convertida em água a 0 graus Celsius. Tá? Agora, nós vimos que essa energia aqui, que eu posso retirar da água, é suficiente para descongelar todo o gelo e ainda elevar a temperatura do sistema. Tá? Então veja, esse próximo termo aqui, ele é um calor sensível relativo a essa massa de gelo aqui, ó, que virou água e que vai ser aquecida até uma temperatura final de equilíbrio. Tá? Portanto, aqui eu tinha só gelo, eu trouxe o gelo a 0 graus Celsius. Aqui eu peguei toda essa massa de gelo e mudei a fase dela, então toda essa massa de gelo virou líquido a 0 graus Celsius. Mas nós já vimos que no final eu vou ter um líquido acima de 0 graus Celsius. Tá? Então toda essa massa de gelo que agora é líquida, ela vai ter que ser elevada a uma temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio do sistema. Tá? Então aqui, por isso que eu vou escrever aqui, ó, massa do gelo, porque essa mesma massa que antes era gelo, agora não é mais, é água. Por isso que eu vou multiplicar pelo calor específico da água, porque eu sei que agora ela é água, tá? Embora esteja usando aqui massa do gelo. Tá? Vezes a variação de temperatura. Essa água vai parar numa temperatura final de equilíbrio, tá? Menos a temperatura inicial dela, que ela iniciou com 0 graus Celsius, o gelo derreteu. Portanto, agora o gelo é essa água a 0 graus Celsius, né? É essa água, assim, essa quantidade de água que não é a água inicial do sistema, que eu vou estar elevando a temperatura dela até a temperatura de equilíbrio, tá? Então, por fim, aqui eu tenho a massa de água, inicialmente no sistema, o calor específico da água e a variação de temperatura, que é a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial da água. Tudo isso tem que ser igual a zero, pessoal. Em termos aqui das nossas variáveis conhecidas ou não, né? Eu tenho aqui massa de gelo, tenho calor específico do gelo, temperatura inicial, tá? Esse latente de fusão, eu tenho calor específico da água, eu tenho... bom, eu tenho todas as informações, a única informação que eu não tenho é TF nessa equação. Tá? Então, pessoal, eu consigo isolar aqui TF, ou seja, a temperatura final, a temperatura que vai ser de equilíbrio, e eu vou encontrar um valor de aproximadamente 2,5 graus Celsius, se eu colocar aí todos os valores, todas as constantes conhecidas. Tá? Então, isso mostra para a gente que a nossa ideia inicial para resolver esse item B, de fato, é verdade, né? Ou seja, eu consigo retirar uma quantidade de energia da água que é suficiente para derreter todos os 50 gramas de gelo e ainda elevar um pouco a temperatura do sistema, foi isso que eu obtive aqui, tá certo? Bom, agora sim, espero que vocês tenham entendido essa questão, tanto o item A quanto o item B, e até a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão que vocês viram no slide anterior, ela trata de uma aplicação da primeira lei da termodinâmica, tá? E ela nos diz o seguinte: existe aqui um recipiente
E esse recipiente, pessoal, contém água e gelo, uma mistura a temperatura de 0 graus Celsius, como diz o enunciado aí da questão, tá? Então aqui eu tenho água com gelo. No meio desse sistema, eu tenho aqui um sistema pistão, né? Não vai ficar igual ao do desenho não, mas tá similar. Bom, aqui, pessoal, eu tenho um certo gás que está confinado, tá? Confinado por um pistão. Então, eu estou desenhando aqui a posição do pistão. Tá? Eu vou chamar essa posição aqui de posição 1. Então, eu tenho um gás confinado aqui dentro, tá? E, naturalmente, aqui fora, ou seja, esse gás, ele está em contato com uma mistura de água com gelo a 0 graus Celsius, naturalmente. Tá? Então, entre o gás e a vizinhança, não tem isolamento, então permite troca de calor, inclusive. Tá? Bom, maravilha. O que acontece aqui é um processo termodinâmico cíclico, né? E esse processo termodinâmico cíclico, ele tem um diagrama, a gente pode escrever um diagrama dele, ou seja, um diagrama de pressão por volume desse processo. Né? Eu vou desenhar 3 pontos aqui. Eu vou chamar isso aqui de ponto 1, 2 e ponto 3. O sistema evolui de 1 para 2, depois de 2 para 3, vou botar a setinha aqui também, e no final de 3 para 1. Tá? Então, esse aqui, pessoal, é o diagrama PV de uma transformação cíclica, tá? Termodinâmica que acontece para esse meu sistema gasoso que está aqui dentro confinado. Basicamente, ele está aqui nesse ponto 1, né? E aí, nesse ponto, o sistema tem um determinado volume, V', por exemplo. E nesse ponto aqui, o sistema tem um outro volume, V, por exemplo. É nítido aqui pelo gráfico que V' é maior do que V. Né? O que acontece de 1 para 2, como diz o enunciado da questão, é que esse êmbolo aqui, ó, subitamente, ele rapidamente comprime o gás. Se ele rapidamente comprime o gás, a nova posição desse êmbolo vai ser aqui embaixo. E o meu gás, ele vai estar confinado aqui nessa região de menor volume. Tá? Isso foi uma compressão muito rápida durante esse processo de 1 para 2. Durante o processo de 2 para 3, pessoal, é uma transformação que ocorre a volume constante, exatamente nesse volume aqui. Tá? Então, é uma transformação que não varia o volume, portanto, o pistão nem desce e nem sobe. Tá? Simplesmente a pressão reduz. Tá? Lembrando que é permitido troca de calor entre o meu sistema, que é o gás, e a vizinhança, que é esse sistema água-gelo a 0 graus Celsius. Tá? Então, qualquer quantidade de calor que o meu gás perca, por exemplo, isso implica na absorção dessa quantidade de calor por esse sistema água-gelo que está a 0 graus Celsius. E isso implica naturalmente no derretimento de parte do gelo. Tá? Então, é justamente a troca de calor entre o meu sistema e a vizinhança que vai responder através do derretimento de gelo. Tá? Bom, e naturalmente de 3 para 1, o volume aumentou através de um outro processo. Né? E esse processo aqui foi o seguinte, o pistão ele foi levantado lentamente. Né? Então, se eu pego um pistão e levanto lentamente, né, eu permito que o meu sistema troque calor com a vizinhança, de forma a manter a temperatura sempre constante. Tá? Então, embora não seja necessário a gente identificar os 3 processos que acontecem aqui no ciclo, é importante a gente mencionar que esse processo aqui é tão rápido que não dá tempo de trocar calor, portanto é o processo adiabático. Tá? Esse processo aqui de baixo, embora a gente não tenha estudado ainda, mas o fato de você levantar lentamente o pistão e permitir que o teu sistema troque calor com a vizinhança, isso é uma forma de gerar um processo isotérmico, onde a temperatura do sistema não varia, o volume está aumentando e a temperatura se mantém a mesma. Tá? E esse processo aqui de baixo é um processo também conhecido por vocês, que é um processo isovolumétrico. Tá? Onde o volume aqui de fato não varia. Então,
Então, pessoal, isso aqui é um processo cíclico. Eu saio da posição 1, do estado termodinâmico 1, vou para o estado 2, vou para o estado 3, e depois eu retorno para o estado 1. Tá? Bom, o que a questão está pedindo de fato? Né? A questão te diz o seguinte: se você realiza esse experimento, tá, através desse processo termodinâmico que está aqui no ciclo, né, se você realiza esse experimento, o efeito líquido que você tem aqui, visual, é que parte do gelo derrete. Especificamente uma quantidade de gelo, massa de gelo igual a 100 gramas. Ela derrete. Tá? Isso significa que durante todo o ciclo termodinâmico, esse processo cíclico, né, o efeito foi que o meu sistema ele teve que perder uma certa quantidade de calor para a vizinhança. A vizinhança é esse sistema água-gelo. Então a vizinhança absorveu essa energia e qual foi o efeito? Derreter uma fração de gelo. Tá? Quando eu sei a quantidade de gelo que derreteu e eu sei o latente de fusão, eu consigo calcular a quantidade de energia na forma térmica necessária para eu fundir essa quantidade de gelo. Então, de todo o processo cíclico, eu conheço a quantidade de calor que o meu sistema teve que perder. Isso é importante. Tá? Então, a quantidade de calor pode ser positiva ou negativa, depende se o seu sistema recebeu ou perdeu essa quantidade de calor. Tá? Então, aqui no meu caso, o sistema perdeu essa quantidade de calor, né, e naturalmente o ambiente recebeu essa quantidade de calor e ela que foi responsável por derreter o gelo. Tá? Bom, enfim, o que a questão está pedindo para a gente, pessoal? Só ajeitar aqui para ficar bonitinho. Tá? A questão pede para a gente qual é o trabalho realizado sobre o gás. É isso aqui que está sendo pedido. Tá? Então, é uma aplicação aqui da primeira lei da termodinâmica, né? Onde a gente consegue escrever aqui que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Definimos isso aqui como a primeira lei da termodinâmica. Tá? Bom, uma coisa interessante é, durante todo o ciclo, se a energia interna é uma função de estado, eu saio do estado 1, vou para o estado 2, vou para o estado 3 e retorno ao estado 1. Ou seja, eu saí do estado 1 e voltei ao estado 1. Significa que não há variação da energia interna, tá? Portanto, isso aqui é naturalmente igual a zero. Tá? Então, dessa forma, pessoal, trabalho é igual à quantidade de calor perdido ou recebido pelo meu sistema. Isso eu vou avaliar aqui agora. Tá? Bom, como a gente já discutiu, para que o gelo derreta, e esse foi o efeito líquido que aconteceu aqui, o meu sistema ele tem que perder calor para a vizinhança. Tá? Então, aqui em termos do meu sistema, a quantidade de calor ela tem que ser menor que zero. Isso indica que o meu sistema perdeu energia na forma de calor e, naturalmente, aqui esse sistema água-gelo recebeu para derreter o gelo. Tá? Isso significa que, bom, aqui primeiro eu posso calcular, né? Posso calcular essa quantidade de energia que o meu sistema perdeu. Essa quantidade de energia é o calor latente do gelo, basicamente massa de gelo vezes o latente de fusão. E eu posso escrever isso aqui como a massa do gelo é 0,1, vezes o latente de fusão, que é 333 vezes 10 a 3. Tá? A gente vai encontrar aqui uma quantidade de calor de 33.300 joules. Vale mencionar aqui, eu coloquei um sinal positivo. Usando calorimetria aqui, calculando essa quantidade de calor latente, eu achei um valor positivo. O que isso significa? Significa que o meu fluido com um gelo, né, que não é o meu sistema termodinâmico, tá? Mas o meu fluido com um gelo, tá? Ele teve que receber uma quantidade de calor equivalente a 33.300 para fundir um 0,1 kg, ou seja, 100 gramas de gelo. Né? Transformar essa quantidade de gelo em água. Isso aqui foi a quantidade de calor positiva, tá vendo? Que a água mais gelo tiveram que receber. Tá? Entretanto, se elas receberam de algum lugar. E esse lugar foi o meu gás, foi o meu sistema termodinâmico. Tá? Então, portanto, essa equação aqui de energia interna, pessoal, ela não é escrita para esse sistema água-gelo. Ela está sendo escrita para o meu sistema, que é o gás. Tá? Então, em termos do gás, o trabalho realizado é numericamente igual à quantidade de calor que o sistema recebeu ou cedeu. Nesse caso, a gente sabe que ele teve que ceder para o ambiente 33.300 joules. Portanto, isso aqui tem um valor negativo.
de 33.300 joules, tá? Esse negativo indica para a gente que o trabalho total durante o ciclo líquido, trabalho líquido, ele é negativo. Significa que durante o processo teve contração, teve expansão. Mas durante todo o processo, o trabalho líquido, o processo de contração, né? Ou seja, o fato dele sofrer trabalho da vizinhança, foi mais efetivo, foi maior do que o processo de expansão, que é o fato dele realizar trabalho sobre a vizinhança. A gente consegue ver isso no gráfico, tá? Eu já esperava um valor negativo aqui para trabalho, indicando que é o trabalho realizado sobre o gás, olhando esse gráfico. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês que no diagrama PV, o trabalho associado a alguma transformação termodinâmica é calculado com a área abaixo da curva, né? Então, eu tenho de 3 para 1 tem realização de trabalho, e durante esse trecho é equivalente a essa área que eu estou desenhando aqui para vocês. Tá? Entretanto, de 1 para 2 também tem trabalho, tá? E o trabalho também pode ser obtido pela área, né? Então, eu vou colocar um pontilhado aqui, mas vocês entendam que a área seria até aqui embaixo, abaixo da curva. Tá? Então, naturalmente, de 2 para 3 não tem trabalho, porque o volume aqui não variou, tá? Na transformação isovolumétrica. Isso significa que esse trabalho aqui, ó, traz de um volume maior para um menor. Então, de 1 para 2 foi um processo de compressão, de trabalho negativo. Tá? E de 3 para 1 foi trabalho positivo. Então, graficamente, você consegue observar que o trabalho que o gás sofreu durante o ciclo é maior do que o trabalho que o gás realizou durante o ciclo, né? Então, se eu faço o somatório do trabalho, a resultante aqui vai ser a própria área interna aqui desse processo cíclico. Foi o que a gente calculou aqui. Se a gente calculasse essa área daria 33.300, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão, né? E até a próxima. Bom, pessoal, essa questão é uma questão também de aplicação de primeira lei da termodinâmica, né? E ela basicamente mostra, né, umas transformações termodinâmicas envolvendo dois estados, né, de I para F, através de caminhos diferentes. Tá? Então eu vou reproduzir primeiro o gráfico aqui dessa questão, né, ou seja, o diagrama PV dessa situação física. Isso aqui é pressão e isso aqui é volume. Eu vou definir aqui 4 pontos. Vou chamar de ponto I, B, F e A. De I para B e de B para F, essa é uma possibilidade de eu levar o sistema termodinâmico de I para F, né? Ao mesmo tempo que eu posso levar também para F através de outra transformação, como de I para A e depois de A até F. Tá? E naturalmente eu posso ter um outro tipo de transformação aqui arbitrária qualquer, né? Nesse caso é uma transformação que traz de F para I. Tá? Então esse é o diagrama PV da questão, né? Bom, pessoal, nesse caminho I a F, né, a questão nos deu a quantidade de calor envolvida, 50 calorias, e também o trabalho realizado durante esse trajeto IAF, que é 20 calorias. Tá? Já para o trecho IBF, nós conhecemos através da questão, em um dado da questão, a quantidade de calor envolvido, que foi 36 calorias. Né? Então eu tenho essas informações e o que diz a nossa letra A, o que pede, né? Qual o trabalho realizado durante o caminho IBF? É isso que está sendo pedido. Tá? Então é basicamente aí uma aplicação da primeira lei da termodinâmica, né, que nos diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho associado aí ao processo termodinâmico de
que você está analisando, né? Legal. Bom, eu consigo levar o sistema de I para F através do caminho IBF ou do caminho IAF, né? Qual a particularidade dos dois? Estão ligando os mesmos pontos, I e F. E a variação da energia interna, mais especificamente a energia interna é uma função do estado. Ela depende só do estado termodinâmico, I ou F. Portanto, a tua variação, a variação da energia interna, ela depende também só dos estados I e F, e não do caminho que leva a esses estados de I para F. Tá? Então, independente do caminho, a variação da energia interna é a mesma. Tá? Então, dessa forma, eu consigo escrever aqui que a variação da energia interna no caminho IAF tem que ser igual à variação da energia interna no caminho IBF. Tá? Então, dessa forma, para o caminho IAF, eu posso escrever a quantidade de calor relacionada, 50, menos o trabalho realizado, 20. Isso tem que ser igual à variação da energia interna também, desse outro lado, né? Ou seja, utilizando o caminho IBF. Né? E aqui eu teria a quantidade de calor, 36, menos o trabalho do caminho IBF, que é exatamente o que a questão está pedindo. Tá? Então, esse aqui vai dar 30, né? Eu posso passar esse aqui para o lado, ou seja, esse trabalho IBF vai ser igual. Passa esse cara para o lado, vai ficar positivo, vai ficar 36 menos 30, 6 joules. Tá? Então está aqui a solução do item A. Beleza? Então o trabalho envolvido aqui nessa transformação de I para B e de B para F foi equivalente a 6 joules. Lembrando que aqui, olhando essa transformação, né, isso aqui é o trabalho total, IBF. Né? Só que se você observar, aqui você tem realização de trabalho, porque varia o volume, mas de B para F você não tem realização de trabalho. Né? Então esses 6 joules aqui é o trabalho de IBF, ok? Mas ele é exclusivamente durante esse trecho de I para B, uma vez que de B para F não tem trabalho sendo realizado. Observaçãozinha, tá? Enfim, item B, pessoal. O que a questão te pede agora no item B? Bom, o item B foi dito o seguinte, olha, o trabalho de retorno, ou seja, do ponto F até o ponto I, através desse caminho aqui por dentro, de F para I, né, esse trabalho de retorno é igual a menos 13 joules. Tá? E a questão está te perguntando o seguinte, qual o valor da quantidade de calor durante essa transformação aí de F para I? Tá? Então, de novo, aí é uma aplicação, né, da primeira lei, né, e aí eu posso escrever o seguinte, ó, a variação da energia interna, de novo, vejam aqui, de novo, eu estou envolvendo o ponto I e ponto F, mas reparem aqui que é uma transformação no sentido inverso, né? Ou seja, não é de I para F, é de F para I. Tá? Se a gente analisar aqui, de novo, é um tipo de transformação que está ligando os mesmos dois pontos, né? Só que F para I. Portanto, tem que ser o mesmo valor de energia interna, né, do item A. Beleza. Só que um cuidado a gente tem que tomar aqui, como é um processo inverso, a energia interna pode ser positiva ou negativa entre esses dois pontos, né? Depende se eu estou num sentido ou no outro sentido. O que eu estou querendo dizer? Quando eu ia de I para F, através do caminho I a B, por exemplo, a variação da energia interna de I a F, né? A variação da energia interna era 50 menos 20, portanto 30 positiva. De I para F, a variação da energia interna é positiva e vale 30. Isso significa que a energia interna em F é maior do que a energia interna em I. Tá? E a variação da energia interna de I para F é 30. Portanto, a variação da energia interna de F para I, ela não vai ser 30, ela vai ser menos 30. Ok? Indicando aqui que a energia interna aqui é menor do que aqui. Mas a variação é a mesma, vale 30. Então tem que prestar atenção nesse sinal. Tá? Agora, isso aqui é exatamente a quantidade de calor, né, durante esse trecho FI, que é o que a questão está pedindo, menos o trabalho realizado aqui, que é menos 13. Então, dessa forma, eu consigo calcular esse Q, FI, da seguinte maneira. Aqui eu vou ter mais 13, né? Quando eu passar para o outro lado vai ficar menos 13 com menos 30, menos 43. Só lembrando aqui, pessoal, a gente está usando tudo caloria, tá? Então, como a gente está usando tudo caloria, vou voltar nesse item 1 aqui, ó, e corrigir a nossa unidade não para joules, mas para caloria. Não tem sentido aqui, não tem por que eu ficar passando isso para o sistema internacional. Primeiro porque a questão não pediu, né?
E segundo, que é uma equação de conservação de energia, então se isso aqui é caloria, isso aqui é caloria, isso aqui é caloria também, não precisa prestar para jogas, tá? Então só corrigindo aqui, menos 43 calorias. Então tá aí a solução do item B dessa questão. Tá? Bom, o que a questão está pedindo no item C? No item C foi dada a energia interna no ponto I. E essa energia interna vale 10 calorias. 10 calorias. E ele te pergunta aqui, ó, qual seria a energia interna no ponto F, ou seja, lá no final. Né? Nós já sabemos aqui, ó, que a variação da energia interna, tá, entre os pontos I e F, isso equivale, bom, aqui eu posso descrever, né, a energia interna em F menos a energia interna em I, tá? Portanto, a energia interna em F, ela pode ser obtida como a variação da energia interna entre os pontos, né, I e F, né? Okay? Essa variação da energia interna de I para F, seja através de qualquer caminho, né, menos. Bom, então aqui só para não perder. A energia interna no ponto F, eu isolei isso. Isso é a variação de energia, na realidade, mais a energia interna no ponto I. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer? Que a energia interna no ponto F pode ser escrita como? Quem é a variação da energia daqui até aqui? 30. E quem é a energia interna no ponto I? A energia interna no ponto I foi dada 10 calorias. Tá? Então, nesse caso, 30 mais 10, 40 calorias. Então, vou pegar um pincel melhor. Então, tá aqui. Tá? Bem simples aí a solução do terceiro item, né, da letra C. Deixa eu melhorar isso aqui que a caneta está acabando, né? Está falhando. Tá? O que a questão está querendo no item D agora, pessoal? Está acabando. Falta o D e E, né? No item D, ela te dá a energia interna em que ponto? No ponto B. E isso equivale a 22 calorias. Então ela te deu a energia interna nesse ponto B aqui. Tá? E ela te pergunta qual a quantidade de calor associada à transformação de I para B. Tá? A transformação de I para B é daqui até aqui, né? Então, se eu tenho a energia interna no ponto I, a questão me deu, tá? No item C aqui, ó, eu conheço a energia interna no ponto I. Eu conheço a energia interna no ponto B, então eu posso escrever a variação de energia interna para esse trecho, tá? Então, portanto, aqui a variação da energia interna entre os pontos I e B, tá? É a quantidade de calor menos o trabalho. Tá? Bom, essa quantidade aqui eu conheço. Isso aqui é energia interna em B, que é 22, menos energia interna em I, que vale 10. Okay? Isso tem que ser igual à quantidade de calor durante esse trajeto IB, né? Posso ser mais enfático aqui, né? Menos o trabalho. Aí a questão é, o trabalho. Qual trabalho é realizado durante o trajeto I para B? Né? Se vocês pensarem bem, nós calculamos aqui na letra A, olha, o trabalho de I, B e F, que deu 6 calorias. Né? Então, esse é o trabalho total associado à transformação de I para B e depois de B para F. Mas lembra quando a gente discutiu aqui, ó, que de B para F não há realização de trabalho. Então, naturalmente, essas 6 calorias aqui, né, de trabalho realizado pelo sistema, foi devido ao processo de I para B, que foi onde variou o volume, esse eixo aqui é de volume. Né? Então, naturalmente, esse trabalho aqui, IBF, ele é numericamente igual ao trabalho só do trecho de I para B, que é justamente o que eu preciso aqui. Né? Portanto, esse trabalho aqui eu posso escrever como menos o valor dele, 6 calorias. Dessa forma, então, pessoal, a quantidade de calor no trecho IB pode ser escrita como? Isso aqui vai dar 12 mais 6, 18. 18 calorias. Tá? Então, essa é a solução
do item D da questão, né? Tem mais o item, que é o item E. No item E e último, pessoal, ele pede para a gente qual é a quantidade de calor durante a transformação termodinâmica que liga o ponto B e F, de B para F. Né? Então, qual é a quantidade de calor? Eu posso usar um raciocínio similar, né? Posso escrever a variação da energia interna, né, entre os pontos B e F. Isso é igual à quantidade de calor BF que eu quero, menos o trabalho BF. Né? Bom, uma coisa que eu já sei, de B para F, o trabalho não existe. Né? Então, isso é zero. Então, basicamente, essa quantidade de calor aqui vai ser a variação da energia interna entre esse ponto e esse ponto. Né? E eu tenho esses valores de energia interna. Né? Portanto, que PF vai ser igual a energia interna final, ou seja, no ponto F. Isso nós calculamos aqui. Deixa eu só ver onde ela está. Item C, energia interna no ponto F é 40. Menos a energia interna no ponto B. A energia no ponto B foi dada em algum item, que é no item D, 22 calorias. Tá certo? Então aqui, pessoal, 40 menos 22, isso aqui vai dar uma quantidade de 18 calorias. Portanto, durante aqui esse processo termodinâmico de B para F, né, a quantidade de calor que o sistema teve que receber, né, aqui está positivo, equivale a 18 calorias. Um problema bem simples, né, onde você aplica aqui a primeira lei da termodinâmica em vários trechos, em várias situações, e aqui você vai treinando, vai discutindo essa questão, envolve os mesmos pontos, então a variação é a mesma, mas tem que atentar para o sinal, se está no sentido de subida ou descida, né, de I para F ou de F para I, tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão, e até a próxima questão. Essa quinta e última questão, ela também trata de lei, uma aplicação da primeira lei da termodinâmica, né? Mais especificamente aí utilizar conceitos de trabalho, né? Então, eu vou desenhar aqui um diagrama PV de uma transformação cíclica que ocorreu, como vocês viram aí no slide anterior. Isso aqui é pressão, isso aqui é volume, e a minha transformação vai ligar 4 pontos. Vou colocar os 4 pontinhos aqui. Né? Vou ligar essas transformações. Linha contínua são essas aqui, né? E o sentido é exatamente esse. Tá? Isso aqui se chama uma transformação por um caminho C. Né? Maravilha. Bom, deixa eu usar uma outra cor aqui para definir um outro trajeto. Pode ser essa aqui. Agora pontilhado. Tá? Então, isso aqui é um outro caminho, né? Que liga esse ponto a esse ponto aqui. Eu vou desenhar um meio aqui, uma diagonal pontilhada também, que vai ser comum aí às duas transformações. Tá? Aqui eu vou colocar um sentido para baixo. Esse aqui é um caminho C, esse outro é um caminho A, que vem daqui desse ponto até esse ponto aqui, tá? E o do meio, pessoal, em verde aí, é um caminho B, tá? Então, portanto, são dois processos cíclicos aqui que ocorrem, né? Basicamente, o sistema sai daqui, tá? E esse aqui que eu estou falando é um volume 1 e uma pressão 1, né? Sai daqui, vem para esse ponto aqui, através do caminho B, que tem um volume 2 e uma pressão 2. Tá? Então, o sistema termodinâmico evolui desse ponto pelo caminho B, e é um processo cíclico, como diz a questão. Então, ele vai retornar para esse ponto. Mas ele pode retornar através de dois caminhos, ou usando o caminho C, ou usando o caminho A. É basicamente isso. Tá? Então, são dois processos cíclicos que ocorrem aqui. Né? Na verdade, eu posso sair de um estado termodinâmico e voltar a ele através de dois processos aqui nessa questão. Né? Usando o caminho B, C, ou usando o caminho B, A. É basicamente isso.
Tá? A questão nos deu, em termos de dados, o volume 1 de 1 metro cúbico, a pressão 1, 40 pascal, nos deu também o volume 2, 4 metros cúbicos, e nos deu aqui a pressão 2 igual a 10 pascal. Então, foram essas as informações. E o que foi pedido aqui na letra A, né? A letra A nos pediu um trabalho. Qual o trabalho realizado nesse processo cíclico seguindo o caminho BA? Ou seja, B e depois retorna por A, voltando ao mesmo ponto. Tá? Então, é uma aplicação também de primeira lei da termodinâmica, né? Mas a gente não vai usar o conceito aqui de energia interna. Então, basicamente, de primeira lei, essa questão se restringe ao conceito de cálculo de trabalho, né? Basicamente. Nós vimos que no diagrama PV, o trabalho realizado em alguma transformação é a área abaixo dessa linha que define essa transformação. Tá? Então, aqui, por exemplo, desse ponto aqui até esse ponto aqui, o caminho foi B. Portanto, o trabalho, durante só esse trajeto desse ponto até esse ponto aqui, né, nem o ciclo completo, o trabalho é a área abaixo dessa curva verde pontilhada, até o eixo horizontal. Tá? Então, poderia calcular todo esse trabalho aqui. Mas eu sei que no retorno, olha só, esse processo desse ponto até esse ponto, o volume não varia, então não tem realização de trabalho. Tá? Somente desse ponto até esse ponto aqui, cuja área seria exatamente a área dessa linha que define esse processo termodinâmico, até a horizontal. Tá? Então, esse trabalho aqui é um trabalho positivo, né, porque é um trabalho que está aumentando o volume, significa que o sistema está realizando trabalho. Né? E esse trabalho desse ponto até esse ponto é um trabalho negativo. Né? Isso significa que o volume está diminuindo, né, desse ponto a esse ponto. Tá? Então, basicamente, pessoal, para calcular o trabalho num processo cíclico, nós vimos na aula teórica que o trabalho é numericamente igual à área da parte interna da curva no diagrama PV que define esse ciclo. Né? Então, basicamente, o que eu preciso aqui, pessoal, é achar essa areazinha aqui. Essa areazinha vai me dar o valor absoluto do trabalho, né? E aí eu tenho que entender o processo físico e saber se esse valor é um valor positivo ou negativo. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, essa área aqui de trabalho, essa área aqui, por exemplo, desse ponto a esse ponto, né, define esse processo termodinâmico aqui. Se eu calcular essa área, seria o trabalho da metade do ciclo, né, ou seja, daqui até aqui. Esse trabalho seria positivo. Repare que essa área é menor do que a área relativa à curva que está abaixo dessa retazinha pontilhada aqui. Ó. Essa área é maior. Ou seja, a área que me daria um trabalho negativo é maior. Portanto, o trabalho negativo é maior do que o trabalho positivo durante esse ciclo. Então, simplesmente eu vou achar a área desse triângulo aqui, tá? Eu vou achar a área desse triângulo, que é um triângulo retângulo, e ela vai ser negativa em função disso. Então, pessoal, o trabalho ele pode ser calculado como a área, como nós vimos ali, a área de um triângulo, né? Portanto, esse trabalho aí de B, caminho BA, pode ser obtido como a área aqui do triângulo, né? Como é que eu acho essa área do triângulo? Né? Eu tenho essa base, que é V2 menos V1, V2 menos V1, vezes a altura, tá? E essa altura aqui é P1 menos P2, dividido por 2. Isso aqui vai me dar V2 menos V1, 3, P1 menos P2, 30. Então isso dá 90 dividido por 2, 45. 45, lembrando aqui todo o sistema internacional, né? 45 joules. Entretanto, isso aqui, como eu estou calculando área, isso aqui está me dando o valor absoluto do trabalho. Né? Agora, observando, usando aqui a nossa notação de termodinâmica, de que quando o sistema realiza, trabalho é positivo. Quando o sistema sofre, trabalho é negativo. Eu entendo aqui que o trabalho de B, na realidade, é um trabalho negativo aqui. Né? Tá? Isso significa que durante todo esse ciclo, né, o trabalho líquido foi negativo. O sistema mais foi comprimido do que foi expandido aí nesse processo. Né? Na realidade, em termos de energia, né? Durante o processo, o trabalho realizado pelo gás foi maior. Perdão, o trabalho que o gás sofreu foi maior do que o trabalho que o gás realizou, né? Que seria um trabalho positivo. Então, assim, no geral, no líquido, né, o sistema sofre um trabalho de 45 joules
durante essa transformação cíclica no caminho BA, beleza? Bom, na letra B, pessoal, a letra B pede o trabalho usando outro caminho aí, o caminho BC. O caminho BC, olha, eu tenho esse trabalho aqui que eu sei que é negativo, que eu sei que é positivo porque o volume está aumentando, tá? Entretanto, tem um trabalho negativo aqui de retorno, ó, ou seja, o volume aqui diminui, tá? E aqui, ó, não tem trabalho porque é isovolumétrico, tá? Então, se eu comparar essas áreazinhas aqui, ó, essa aqui seria a área de trabalho negativo, e essa aqui que eu vou desenhar seria a área de trabalho, deixa eu pegar um outro pincel, seria a área de trabalho positiva, até embaixo. Como eu quero o trabalho líquido de todo o ciclo, eu vou ter como resultado somente a área desse triângulo aqui de baixo. Tá? Bom, aqui como eu tenho a diagonal desse cubo, isso aqui é um cubo, né? A área desse triângulo é igual à área desse triângulo. A única coisa que vai mudar aqui, na realidade, é o sinal. Tá? Então, portanto, aqui, esse trabalho ele vai ser numericamente igual a mais 45 joules. Beleza? Ele é positivo porque o trabalho aqui associado à expansão tem uma área maior, tá vendo? Portanto, ele tem um valor maior do que o trabalho associado aqui à compressão do sistema, né? Então, significa que esse trabalho positivo é maior do que o trabalho negativo, então, no líquido, sobrou um saldo aí positivo, né, de 45 joules. Tá? Então, uma questão simples, né, envolve a primeira lei da termodinâmica, mas mais especificamente como calcular trabalho num ciclo, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí esses 5 problemas, né? E até a nossa próxima aula.